vocês identificam que, que ainda se constroem conexões como essas que a gente está comentando aqui, que a gente tem lá do passado? Hoje, isso tem espaço hoje a se construir, ou isso já mudou muito as Eu estou relações? trabalhando 100% home working, Uhum. aonde a minha equipe é espalhada no Brasil inteiro, Itália, Espanha, Turquia, e a gente não se junta pessoalmente. Uhum. E essa conexão aqui, ela não faz a conexão que a gente fez. Uhum. O olhar, o tato, não tem, é diferente, a gente não consegue fazer uma amizade, assim, uma amizade não, mas essa conexão assim tão confiante. Eu não digo que é impossível, mas eu acho que é mais difícil. É bem mais difícil. E como o Rafa falou, para eu reunir o povo para fazer uma reunião, e olha que eu olho a agenda de todo mundo, e para chamar o povo, e daí olha, porque tu ia lá na mesa, né? Vem. Não, depois tu vai. Agora não dá. O cara vai lá e pum, desliga na tua cara. Caiu a internet. Aí vai lá não sei se eu posso falar, o Microsoft Viva e diz, né? Tudo que aconteceu naquele dia. Ai. Rafa. Ai, não sei. Essa eu passo, eu acho. Ingrid. Eu acho que não dá, Chico, porque talvez a gente tenha... Na verdade, eu tenho uma opinião. Às vezes Eu sabia que tu tinha uma opinião, tu estava escondendo, na verdade. Eu acho que né? a gente... acho que talvez tenha a geração. Acho que talvez a geração que veio depois da nossa, acho que ela está mais preparada para isso, porque ela já entrou com a internet, com a comunicação em tempo real. A gente cresceu, acho que vendo TV, nossa comunicação, a informação só estava na TV, ou num jornal, ou tu tinha que ir numa biblioteca, ou tu tinha que assinar uma revista, né? Eu acho que a geração nova, ela já está mais conectada, né? Por já ter um celular desde que nasce praticamente, né? E a gente meio que foi criado à moda antiga, né? Então, isso a gente vai trazer para o dia a dia nosso hoje. Talvez essa geração, as duas, né? Acho que já tem duas, três aí para trás antes de mim. Já tem três. Já tem, então, já está preparada. E já está, talvez as relações sejam mais rasas e podem ser verdadeiras, e são, né? E a confiança talvez seja um nível muito abaixo do que a gente está acostumado, né? Mas acontece. Acho que... Essa é mais uma coisa que o Rafael levantou aí. Eu lembro que quando eu já estava mais velhinho, assim, beirando os 30, a gente conhecia as pessoas, eram amigas... Os amigos eram amigos há 5 anos e nunca tinham se visto. Se falava pelo MSN, se falava pelo Orkut, se falava pelo Facebook, entendeu? Então, eu acho que talvez a gente puxe um pouquinho da moda antiga para o dia a dia de trabalho, porque a gente cresceu assim, né? E até o começo da vida profissional foi mais simples, né? Vamos dizer assim, não tinha tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem isso. A geração influencia no nosso modo agora. Eu estava falando essa semana com um amigo da questão de... Meu pai era bancário. Em 1990, ele não sabia mexer no computador nessa época. A comunicação com o Banco Central era uma máquina enorme que passava uma fita e mandava informação no final do dia para lá. Era totalmente offline, né? Então, imagina o meu pai lá com 40 e poucos anos, trabalhando, e chega um cara de 20 que já sabe mexer no computador, que já aprende as coisas mais rápido. Nossa. Entendeu? Então, é todo um conflito aí. Eu acho que a geração vai influenciar, e a gente está numa transição, a gente está favorecido nisso, né? De 90 para 2000, a gente se adaptou, mas as pessoas hoje, os funcionários que têm 20 e poucos anos, eles já estão muito além, né, do que a gente estava nessa época, né? A Ingrid, que está na faculdade aí, que dá aula,
ela vê no trabalho hoje, eu trabalhando com um menino, ele está com o celular aqui do lado, o computador aqui, outro monitor aqui, aqui no celular ele está jogando um joguinho lá, ficar dando tirinho, no monitor ele está vendo os indicadores do time, e aqui no computador ele está fazendo um relatório, está passando algum e-mail, tudo ao mesmo tempo, né? Então, acho que isso é bem importante na hora de responder a tua pergunta, porque a gente tá um pouco, vai responder com vício, porque a gente viveu num tempo diferente. Show, muito bom. Ingrid. E estudar, só complementando, isso eu fiz até que ainda, estudar as gerações é muito importante. Por que elas são assim? Por que a geração boom veio? E por que aconteceu daquele jeito? Por que nós ficávamos em casa vendo televisão enquanto os nossos pais iam trabalhar e hoje não tem mais programa de TV de manhã? Cara, estudar as gerações implica em você conhecer com quem você está trabalhando. Eu me lembro muito do Humberto. O Humberto não aceitava que certas pessoas não aceitassem o que ele pedia, porque eles diziam, não quero fazer. Você vê como é a geração deles, eles falam não, e ó, se fosse nós, nossa, a gente chorava. Nossa, é outra maneira de agir. Engoliu o sapo tudo. A gente era na época que a empresa bloqueava o MSN porque as pessoas se perdiam nas conversas e não trabalhavam. Agora tu vai olhar um cara de 20 e poucos anos, o cara de 20 e poucos anos, ele posta alguma coisa no Facebook, entrega os relatórios em dia, faz o trabalho, às vezes de 2 pessoas em vez de uma só. Não dá para ter a mesma moeda, né, para essa geração. Tu tem que respeitar, né? A gente eu tive um funcionário que ele se demitiu porque bloquearam o Spotify no computador. Eu gosto de trabalhar escutando música de casa e bloquearam. Não aceito trabalhar numa empresa assim. Entende? Então tem muita diferença. E eu tive Se eu que fizesse explicar isso, para meu pai ele, me né? matava. A segurança é global. Eu não posso definir uma coisa aqui que é diferente do resto do mundo. É isso, não dá. Se a empresa é assim, tem que ter segurança, tem que passar segurança para os clientes. Se tem alguma chance de ter alguma vulnerabilidade, isso já foi analisado, foi bloqueado e a gente tem que respeitar. Eu fiz uma pergunta bem cretina para ele. Você é especialista em segurança para saber se pode ou não ter uma liberação de um site ou de qualquer aplicativo no celular? Porque eu não sou. E a empresa lá na Índia tem uma área disso, e ela está dizendo que não é para usar porque é isso. Então, não posso te explicar nem por que é assim, mas eu tenho que te explicar que tem que agir dessa forma. Não tem Spotify no computador. Mas a pessoa não aceitou e pediu as contas. Então, vai ter, e tá cada vez pior. Não, e a empresa tem ações na bolsa e ela se rege por auditorias, por exemplo, e, cara, fazer o quê? Não, como tu falou, não pode ter essas vulnerabilidades, né? Não, às vezes é o teu cliente, né? Porque tu tem uma VPN, tu tem uma MPLS, tu tem essas conexões com os clientes, né? Eu expliquei para ele, mas assim, era muito simples, né? Era só para escutar música, né? Então, vai muito na questão... Pega um toca-fita. Raso, né? É um conhecimento muito raso das coisas, né? A gente é da época de ter que se formar, de ter uma pós-graduação, senão a gente não vai ser ninguém, senão a gente não vai conseguir um emprego, né? Eles ali, não, os cursos hoje não são mais 5 anos, agora é de 2, menos, né? Tudo isso, né? E tem impacto nisso, né? Eu acho que tem essa rasabilidade acontece muito se a pessoa não se policiar, né? E é o que eu vi muitas vezes, né? Não, a pessoa não consegue entender o todo, porque ela não foi apresentada ao todo, né? Ela tá só num pedacinho. Um dos grandes equívocos da empresa, a maneira como recebe a pessoa, né? Tem muitas empresas que simplesmente jogam a pessoa lá e faz.
Perdidaça, né? Ingrid, pelo amor A de Ingrid mudou Deus. de lugar com o Chico aqui na minha tela, não sei o que aconteceu. Eu levantei a mão para falar porque vocês não param, né? Mas, Chico, respondendo a tua pergunta, né? Não sei se já quer mudar de tema ou posso seguir nessa pergunta. Manda bala. Uhum. Né? Eu sinceramente acredito que a gente pode desenvolver qualquer tipo de laço de maneira virtual. Não vejo impedimento, acho que a gente vive um romantismo passado de que a presencialidade o caceta, a gente estava lá xingando o cara, não queria falar com ninguém, ficava de fone. Então a gente vive assim, sabe aquela coisa que o passado é melhor? É melhor porque passou, né? Porque eu não posso ter aquilo, então isso é melhor. E falo de experiência, assim, né? Eu desenvolvi vínculo com um grupo de Porto Alegre que trata de questões espirituais, por exemplo. Nada que ver. E vínculo de preocupar, de amizade, né? de relação. Não é a mesma relação que a gente tem, porque a gente tem uma relação de anos, né? Que aí pesa, e não é por ser virtual ou à distância, é porque né? E o que a gente tinha dito antes, vocês mesmos tinham dito antes, né? A gente se fala, a gente se conversa, seja por WhatsApp, seja por telefone, né? Mesmo, porque ninguém está no mesmo lugar, né? Rafa e Marcel estão mais perto. Quando foi a última vez que vocês se viram, que se encontraram, né? E não foi só por causa da pandemia, né? É porque eu estava casado, né? Era a distância, né? Era em Então, alguma mudança que o Marcel estava fazendo. Era alguma mudança, o Rafa estava me ajudando. eu acho que é possível, assim, sabe, estabelecer vínculo, né? Não é a virtualidade ou a não virtualidade, né? Agora, o negócio das gerações, só para pegar um gancho aí, eu também acho que é romantismo puro, assim, sabe? Na nossa época era melhor, né? O meu pai também dizia isso, o pai de vocês também dizia isso, né? Ele dizia: a música que vocês escutam é uma porcaria, o que vocês leem não presta, o que vocês veem ninguém gosta, né? E agora a gente vive isso, né? A gente entra em conflito porque a gente não consegue ler e interpretar o que eles estão dizendo. E a gente entrou nessa discussão da geração justamente por causa da virtualidade, né? Consegue ou não consegue? Que a geração mais nova já cresceu com isso. Eles cresceram com isso, mas eles não sabem conversar. Então, são outras limitações, entende? Não é a tecnologia, é a intencionalidade, por que você quer, né? Ou por que você quer deixar de falar com alguém, né? É mais isso que o meio, né? O meio ajudou. Que antes, talvez, nem que a gente quisesse, a gente não estaria se organizando para fazer uma live, para fazer um encontro, fazer um bate-papo, para gerar um conhecimento bacana, né? Compartilhar experiência. Isso, Dom. Um exemplo bem rápido é o antes. Eu nunca tinha falado tanto com a minha família lá de Santa Catarina quando criaram um grupo de WhatsApp. Eu fiquei muito próximo da minha família. Eu sei de tudo que está acontecendo todo dia com todo mundo. Tem quebra-pau, tem não sei o quê, tem os bom dia das santas, boa noite dos santos, mas essa virtualidade, essa conexão virtual, esse mundo digital, ela trouxe essa aproximação de quem está distante. Eu penso também que sim. Mas essa conexão, por exemplo, eu estou falando do meu exemplo, é difícil ter. A maioria não está nem aqui em São Paulo. Aí eu falar com alguém, eu tenho uma intimidade com alguém, é tão difícil. Se já era difícil, por exemplo, lá naquela... Mas isso é idade? Não é idade, não. Tem a ver com idade, sim. Tem a ver com idade que a gente vai selecionando melhor, a gente vai ficando cheio de gente mimimi também. A gente vai querendo ranço de outros tipos de gente. Enfim. Vou calar minha boca. Tá. Olha, último ponto, tá? Calma. O último ponto, que nós falamos de confiança, falamos de vários assuntos aqui. Eu queria falar sobre respeito, que eu acho que é o que não menos importante, também acho que não é o mais importante, né? Porque nós falamos de coisas bem legais aqui, né? E aí o respeito, cara, eu entendo que a gente tem que como é que eu posso dizer? A gente tem que dar o respeito na mesma medida que a gente quer receber esse respeito também, né? Então eu acho que é fundamental a gente entender, né? E aí falamos de limites, falamos de confiança, são várias variáveis que estão aí
né, interagindo para montar esse quebra-cabeça que são as conexões, né? Por isso que às vezes a gente não entende como, pô, né, eu tenho a mesma idade do fulano, eu tenho os mesmos valores que ciclano e a gente não conecta, né? Porque é muita variável para juntar nesse quebra-cabeça, Exato. né? Então eu queria ouvir de vocês, né, sobre como é que vocês entendem essa questão do respeito, se ela é também uma variável importante aí, né? Quem começa? Falou. Marcel. O respeito. Que medo. Eu acho que durante a nossa trajetória, muitas vezes a gente passou do respeito com o outro, né? Principalmente quando a gente está fora da área, fora do trabalho, assim. Mas foram com isso que a gente foi aprendendo também a conhecer o outro, da maneira como o outro é, e também a gente se conhecer e adquirir o respeito do outro, né? Porque nessas faltas de respeito, nessas brigas que a gente tinha, geralmente eram bem bobas, mas é que a gente se fortalecia mais na nossa amizade, assim. Eu via assim as luzes do Rafa, as luzes do Chico, as luzes da Ingrid, o que eu amo na Ingrid, o que eu amo no Chico, o que eu amo no Rafa, o que eu amo na Lola. São coisas diferentes e que são bagagens diferentes também, né? E esse valor que cada um tem, esse dom, esse potencial, né? Esse gift, é isso que me deixa admirado pela pessoa e com muito respeito. Porque algumas pessoas não têm algumas coisas que não me interessam. Uhum. Legal. Isso aí, cara, isso dá um universo de variáveis que pode abrir aí, né? Ela abre mais variáveis, na verdade, né? É. Essa falar sobre respeito. Mas acho que tu introduziu bem, Chico, que é isso. Você dá o respeito primeiro para depois ser respeitado, né? Tu tem que mostrar que tu tem empatia para a pessoa mostrar que ela tem muitas vezes, né? Tu tem que ser protagonista das coisas, né? Porque a vida é, como tu falou, um monte de variáveis, né? Então, cada um tá dando uma priorizada para uma delas no momento, né? E eu acho que ela é tão importante quanto a confiança, porque se a pessoa te desrespeitar, tu não vai ter mais confiança, né? Então, ela tá muito ligada e uma coisa vai puxando a outra. E eu acho que com os amigos, com as conexões, é mais importante. Então, mais importante porque tu vai estar no momento bem, tu vai estar no momento mal, né? E o teu amigo vai estar num lado, vai estar no outro, e ele vai ter que entender e o teu momento, vai querer te ajudar, tu vai precisar se abrir, vai precisar conversar sobre coisas que tu não sabe as respostas, né? E tá ali, né? Então tu tem que se abrir, conversar, conhecer, se permitir que as pessoas te conheçam, né? Pra gente evoluir, né? Então acho que a gente sempre vai buscar o máximo de variáveis e sempre elas estando positivas, né? Nas pessoas que a gente vai criar as conexões. E muitas vezes a gente se aproxima para aprender também, né? A gente se espelha, é um ídolo, é uma pessoa que tu tem um carinho, que emana da pessoa, tu quer aprender aquilo, né? Então, tu aprende a respeitar teus limites muitas vezes e aprender com quem sabe, com quem já aprendeu, né? Às vezes tu vai aprender com gente mais nova que você, que já passou por mais coisas. Às vezes tu vai aprender com gente mais velha. Então tu tem que respeitar tudo, tudo, tudo. Ser tolerante, né? Que tá muito ligado também. Saber Respeitar a ouvir, opinião. né? Acho que respeito a gente escuta muito ligado à opinião, né? E isso é bem importante, porque eu tive uma discussão há pouco tempo
que a pessoa queria dar uma opinião sobre o que ela não conhecia. Daí tava me desrespeitando, sabe? Tava me desrespeitando. Eu falei para ela assim, cara, tu não sabe do que tu tá dando opinião, então não fala. Se quer dar opinião sobre alguma coisa, tu tem que dar opinião sobre o que você conhece. Uma opinião porque você viu um vídeo no WhatsApp, porque não sei o quê, não é uma opinião, né? Então, acaba te desrespeitando essa qual que seria a palavra? Eu falei já de conhecimento raso, mas acho que é a preguiça de ir atrás do conhecimento, sabe? Acho que daí isso gera muito desrespeito. Essa Soberba, preguiça... talvez, né? Soberba, talvez. Né? Sim, a pessoa quer a informação fácil hoje, né? E a gente Então está ela vai nesse escutar... mundo, né? a A informação só quer informação fácil. Ou fácil. eu leio no Facebook, ou eu leio no meu grupo do WhatsApp, e acaba dando opinião sobre coisas que ela não sabe, e é muito frustrante. Porque às vezes é uma pessoa bem letrada e É. tem uma opinião muito fútil sobre algum assunto, e te desrespeita, ou teus amigos, ou as pessoas próximas de ti, com muito potencial, né? Muito desrespeito, muito grande. Então, eu acho que é ruim essa parte. Mas a gente tem que buscar muito saber sobre o que está dando opinião, né? E senão a gente vai desrespeitar alguém, né? Eu lembro que a Indy me chamou a atenção uma vez, porque a gente estava fazendo um cadastro de religião no sistema. E ela falou assim para mim, eu falei o nome de uma religião brincando, né? Como se fosse, ninguém vai ter essa religião, né? Porque a gente não conhece ninguém. Daí ela falou assim para mim, Rafa, não, essa religião, pode ter alguém aqui na sala que é dessa religião, Rafael. Acho que isso não é uma brincadeira para ser feita. Daí eu parei para pensar, verdade. Não conheço e tô desrespeitando alguém por fazer uma brincadeira. Mas a gente fazia umas brincadeiras com os nomes das pessoas na hora de fazer a lista dos aprovados, né, Ingrid? Sempre, brincar sempre é parte da Não nossa tinha vida. como. E tu quebra qualquer conexão, né? Se tu já começar uma primeira impressão desrespeitando alguém, esquece, né? Pode ser até pode perder até um melhor amigo, se tu tiver uma postura assim. Então, respeito acho que é fundamental aí, em todas as relações. Ingrid, respeito. Eu acho que o respeito, eu penso que respeito está bem relacionado realmente com o tema da confiança, né? E eu fico pensando assim em diversas vezes e diversas maneiras que eu faltei ao respeito com as pessoas, assim, né? E que eu dei vontade de abrir um buraco e me meter, né? Às vezes eu nem, claro, pela idade, né? A gente, todos que estamos aqui, a gente tem uma rebeldia dentro da gente, né? A gente não é santo, né? E então essa rebeldia sem uma maturidade, né, sem uma experiência, é que nem um cavalo solto louco, né? Vai, atropela todo mundo, às vezes você não sabe a medida, e aí você quer fazer valer a sua opinião, aí você falta com respeito com os outros, né? Mas assim, penso que nesse momento assim eu talvez até fazer um meia-culpa assim, eu aqui, né, com vocês, porque eu não sei, às vezes eu estou faltando com respeito com outras pessoas e nem sei, né? Diversas maneiras, né? Eu penso assim que o respeito é super necessário, né? Eu não posso controlar o que o outro faz, mas o que eu faço eu posso controlar, né? Obviamente, a pessoa que não me respeita, ou quando eu não me sinto respeitado, essa pessoa automaticamente não está dentro daquelas pessoas que eu quero conviver, né? Exato. Então, mas eu penso assim que o tema do respeito, para mim, pelo menos, se desenvolveu muito com a capacidade de escutar. Como eu sou muito ansiosa, eu sou nível hard de ansiedade, né? Às vezes a pessoa tá falando, ela tá pensando em falar, eu já estou respondendo o que eu acho que ela vai falar, e eu já construí todo um argumento na minha cabeça, e eu vou enfrentar ela com aquele argumento, e ela nem falou, ou nem dei a chance dela terminar de falar, né? Então, isso foi uma coisa também que uma chavezinha, assim, que eu estou observando, sabe? Deixa falar. Deixa falar, e aí eu vou entender, aí eu vou fazer um contexto, vou entender o que a pessoa por que ela está falando, né? E aí eu posso falar o que eu quiser, porque ela teve o direito de falar o que ela quis, né? Com fundamentos, não sem fundamento, como disse o Rafa, né? Mas
tá bom, tá? Eu estou permitindo, né? Respeitando o espaço dela de falar, né? E penso assim que o Marcel começou falando, né, das brincadeiras, de que a gente às vezes se passava com respeito, né? Tu vê, eu nem tinha pensado nisso porque foi uma maneira tão nossa, assim, tão natural, né, de chegar no coração um do outro, assim, de conquistar um ao outro, né? E ver, tem gente que a gente fazia as mesmas brincadeiras e que com essas pessoas não funcionou, né? Mas como a gente tem essas coisas meio em comum, né? Essa loucura, essa rebeldia, a gente se permitiu. Então, eu não acho que era falta de respeito, né? E olha que a gente se passava legal. Mas tinha gente que via pro bonde. Tinha um monte de gente que via pro bonde junto. Claro. Tinha. Mas eu não acho que era falta de respeito, né? Acho que a falta de respeito, ela entra quando você começa... quer prejudicar, ofender... Não deixa a pessoa ser o que ela quer ser, a existência dela, né? Então, eu acho que isso e assim, a escuta, né? A escuta é um excelente exercício para a paciência e para o respeito, né? Às vezes não dá, às vezes você já está tirando o sapato e enfiando na boca do outro, né? Mas eu percebi muito precisa também, né? esse puxar de tapete, essa preocupação em passar por cima de alguém para conquistar alguma coisa. Eu percebi aqui em São Paulo isso, e vocês me já avisavam isso. Aqui é leão puxando o tapete um do outro. É leão brigando com o leão. E eu me lembro que ao mesmo tempo que me deu medo, isso me deu um tesão de vir trabalhar aqui, porque eu vou aprender tanto com esses caras. E a gente aprende. Porque eu era bobo. Claro. Eu acreditava em todo mundo. E aí eu comecei a perceber que aquela cara de anjo não era assim. A gente vai aprendendo nesse mundo corporativo, principalmente nesse mundo de grandes corporações multinacionais, né? Onde puxam realmente o tapete um do outro. Tem muita concorrência, né? Tem muita concorrência. Então, um tá querendo puxar o tapete do outro. Lá não, onde a gente se conheceu. O muro tá caindo, tá todo mundo ajudando a levantar o muro, meu. É outro ambiente, né? Bom, o papo tá muito bom, né? Mas senão a gente vai ficar aqui por muito, muito tempo. E eu queria, da minha parte, pelo menos, eu quero fechar com o que o Marcel comentou ali, né? De que a gente vai, ao longo do caminho, a gente vai conhecendo as pessoas e entendendo as qualidades e os defeitos, né? E aí eu acho que aí todos nós temos um perfil de liderança, e eu acho que aí, nesse perfil de liderança, está em ser uma esponja, né? De poder absorver, entender, inclusive os defeitos, né? Para entender. Né? E aí, em cima disso daí, que o Marcel comentou, né? Que a gente acaba compondo os nossos valores, compondo a nossa cultura pessoal com as qualidades e os defeitos das outras pessoas, que a gente respeita, que a gente confia. Voltamos... É um looping, né? A gente está voltando aos mesmos... É um looping. Então, eu acho que eu de minha parte, né, falando de conexão, por que a gente se conecta? Porque eu entendi vocês, entendi os valores de vocês, confio em vocês, respeito vocês. E aí eu faço da minha personalidade um pouco de cada um de vocês, né? Então, né, deixo aqui o meu obrigado, né, por vocês estarem nessa discussão e obrigado por fazerem parte da minha estrada, né, que eu acho muito bacana, né? Isso, pouco de saudade de vocês. Verdade. Também. Nossa, tem um negocinho ali que eu não tinha visto. Rafa não sabe mexer em tecnologia. Ixi, É o Teams. Ah, aqui. Eu vi, estava aqui embaixo. Reações. Tá, pronto. Então para se despedir, pessoal, Ingrid, recados finais de conexões. Ai, eu sou muito feliz, assim, e eu provoco muita inveja em muita gente aqui, o Chico sabe disso, porque ele esteve aqui,
quando eu falo dessa conexão que a gente tem entre a gente, assim, né? Que é de tudo, é de pedir roupa emprestada, de pedir conselho, participa da minha aula, me ajuda com o material e às Revisa minha vezes só para monografia. mandar, às vezes é só para mandar piadinha mesmo, né? E quando eu penso assim, eu particularmente, né, e acho que o fato de ter vindo para cá ajudou, né? Quando eu penso assim, do que eu sinto falta, né? Eu sinto falta de vocês, assim, né? Eu sinto falta de vocês que estão aqui, de outras pessoas também que fazem parte também dessa nossa conexão, né? E que eu tenho muito respeito, eu acho que é a palavra que a gente podia utilizar como base mesmo, né, para as nossas conexões, muito respeito pelo ser humano que cada um de vocês é, assim, sabe? E que tem sido comigo, né? Caminhado junto para qualquer coisa, assim, né? Chico, um agradecimento bem especial para tu, né? Que de alguma maneira foi colando todo mundo, né? Então é isso, as Foi. palavras finais. Ele colou e foi embora. Não, Cola, não, cola virtual. Rafa, Acho que a Ingrid resumiu tudo, assim. A gente, muitas vezes essa conexão já está criada e ela não tem como piorar, não tem como melhorar, ela existe, né? Então, a gente sabe o momento que pode confiar, que pode pedir uma opinião, que pode pedir uma indicação profissional, né? Muitas vezes uma revisão de monografia no último segundo, a pessoa às vezes tem que parar uma aula, deixar de dormir umas 2 horas do dia dela para poder fazer isso, né? Acordar mais cedo, e a gente pode contar com vocês sempre, né? Então, isso acho que não tem valor, né? Faz a gente ser melhor, faz a gente ser, como o Chico falou, é um pedacinho de todo mundo, né? A gente se torna melhor, né? Aprendendo, convivendo e estando junto, né? Junto da forma que a gente está hoje, né? Que acho que vai ser o mais novo normal para a gente, né? Virtual, né? Mas dizem que a gente pode contar numa mão os amigos que a gente vai levar até o final da vida, né? E vocês estão lá, né? Então é isso. legal, muito bom. Marcel, Eu acho que a gente tem uma vantagem sobre as outras amizades, outras conexões. Olhando por uma visão meio macro, assim, as amizades que a gente tem de família são heranças, né? As amizades que a gente tem de infância e faculdade, elas são geralmente amizades para a vida toda também, e ali às vezes você identifica pessoas que são amigos para dar conselhos e tal. Mas nós aqui a gente criou um grupo de amigos de amigo de chorar, amigo de juntar colchão, amigo de... Aí que tá o plus. Amigo de pedir ajuda para arrumar a metodologia. Amigo, pelo amor de Deus, Rafael, o que se faz? O que metodologia? Que framework é esse, Rafael? Então, a gente troca. Aí, de repente, a Ingrid vem me pedir uma coisa de design, o Rafa também não é. A gente está trocando muita informação ainda. A gente faz essa gestão de conhecimento tácito para o conhecimento explícito. crescendo junto, é isso aí. A gente cresce junto de uma maneira um pouco diferente dos amigos que a gente tem, eu acho. E tem uma coisa que a gente falou, o Rafa falou também. Eu sinto muita falta de vocês. Eu queria que todo mundo morasse na mesma cidade, assim. Eu acho que a gente ia ser tão feliz. No mesmo prédio, talvez. Ai, a gente ia ser Condomínio, tão tipo, feliz. A gente ia ser muito feliz. Muito bom. A gente pode fazer um asilo no final da vida, né?
Mas aonde? Dos consultores. Então, Vocês não lembram que a Solanginha dizia isso? Que ela queria um condomínio onde a gente Imagina. morar? Tá bom. Não conta, né? Quero agradecer aqui de coração para esse episódio de Conexões Interpessoais da Vida. É isso que eu vou dar esse nome, né? Conexões Interpessoais da Vida. Quero agradecer de coração para vocês. Vocês moram no meu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente.